Bom, vamos lá, pessoal. Bom, bom dia a todos. Espero que estejam bem. Gostaria de agradecer a presença. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Guilherme Antonini, sou gestor de projetos do Marketplace. Hoje nós vamos apresentar aí uma solução bem legal, que é o Lobby Distribuição, a revolução da gestão dos EPIs. E junto comigo, uma figura aí que vocês já conhecem há bastante tempo, temos a presença especial do Elias, nosso head de produtos do Marketplace Lobitech, né? Nesse bate-papo, o Elias ele vai mostrar um pouquinho como digitalizar esse processo, trazer agilidade, otimização de estoque, redução de desperdício, segurança jurídica na entrega de equipamentos de proteção individual e, com isso, garantindo aí a conformidade com a NR6. Então, a partir de agora, peço que vocês prestem atenção, anotem as perguntas, que aí ao final nós vamos responder todos, tá? Excelente webinar. Vou passar a palavra ali para o Elias. Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Pegando o gancho aí no que o Gui comentou, é, hoje a gente vai apresentar para vocês uma solução de distribuição de EPI, que é o Lobby de Distribuição, tá? Qual que é o objetivo, tá, dessa ferramenta, desse Lobby de Distribuição? Nada mais é do que melhorar aquilo que hoje a Senior disponibiliza como solução para a entrega dos EPIs. Tá? Então, o Log Distribuição ela é uma solução que é web, né? Ela foge um pouquinho do que a gente costuma utilizar na plataforma da Senior, né? De G5. E ela também nos apoia em relação a uma gestão eficiente daquilo que realmente precisa ser distribuído e em relação a controle. Tá? Então, essa é a ideia que a gente vai apresentar hoje para vocês aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, né, só sinalizar a gente no chat ali. Pode colocar a tua dúvida. No final da apresentação, a gente vai ler todas essas dúvidas e tentar interagir com vocês aí em relação ao processo. Bom, antes da gente ir para a ferramenta, para a plataforma, eu só queria mostrar um pouquinho do fluxo, de como isso normalmente funciona, para depois a gente, quando estiver navegando na plataforma, ficar um pouco mais claro para a gente. Basicamente, a ideia dessa ferramenta desenvolver um fluxo onde eu consiga estruturar toda a parametrização e, no final das contas, validar a entrega desses EPIs. Então, nesse modelo que a gente desenvolveu inicialmente, a entrega ela vai partir pela equipe do almoxarifado ou da equipe de segurança do trabalho. E cada uma dessas etapas ela vai ser registrada de forma digital, né? Ou seja, a gente vai conseguir garantir aí a conformidade do processo e a rastreabilidade de todo o fluxo. E por onde a gente inicia, né? Onde tudo nasce, onde tudo começa? Tudo começa através da parametrização dos EPIs pelo GHE. Então, quando eu venho na plataforma de segurança do trabalho, crio um grupo homogêneo de exposição e eu defino para esse grupo quais são os riscos que esse grupo ele foram identificados para esse grupo, eu já consigo também definir quais serão os EPIs que serão utilizados para que a gente atenue esse risco. Então, eu estou, de repente, numa determinada área fabril, que eu preciso que o colaborador utilize protetor auricular, que ele utilize capacete, que ele utilize bota, que ele utilize um cinto de segurança. Então, eu consigo ir lá e consigo definir quais os equipamentos são obrigatórios para cada um desses perfis. Ainda nesse cadastro, já pensando no nosso produto de distribuição, nós criamos vários parâmetros que permite definir periodicidade, permite a gente definir quantidade, liberação de entrega. Então, é uma série de parâmetros novos que foram incluídos na solução, que flexibiliza e dá autonomia para a área de segurança do trabalho fazer essa definição. Então, esse é o passo um. Já no passo 2, a gente já fala dentro da plataforma web, né? Ou seja, dentro da plataforma SeniorX. E lá, através da nossa ferramenta,
a gente consegue selecionar o colaborador e a própria plataforma já vai identificar as informações do colaborador, qual o GHE que ele está habilitado, e com isso já vai apresentar quais são os EPIs que deveriam ser entregues para esse colaborador. Ou seja, ele já faz isso de forma automatizada, né? Então, isso já ajuda para quem estiver fazendo a entrega nessa análise automatizada, que esse é o segundo passo. O terceiro passo, que aí é o registro dessa entrega. Então, vamos imaginar que eu estou num almoxarifado e eu estou entregando alguns EPIs para um colaborador, né? Se de repente eu tenho todo o processo digital, onde eu já tenho o código de barras vinculado no meu RP, eu já tenho a etiqueta na gôndola, eu consigo, através de uma leitura de scanner, fazer lá o registro de tudo aquilo que eu estou fazendo de entrega e aí eu já vou para o último passo, que é eu valido essa entrega com o colaborador através de assinatura manual, biometria, né? Tem várias opções aí que a gente consegue fazer. Então, se a gente parar para analisar, 4 passos aí, a gente consegue fazer essa entrega, onde eu parametrizo o processo, a ferramenta, de forma automatizada, identifica quais os EPIs possíveis para aquele colaborador, eu registro todos os EPIs que estão sendo entregues e o colaborador valida. Então, em apenas 4 passos aí, eu tenho automatizado o meu processo de entrega de EPI. Tá? Então, eu quis colocar essa lâmina para ficar um pouco visual, para a gente conseguir navegar um pouquinho em relação à ferramenta. Eu vou mudar, pessoal, a minha tela para apresentar para vocês aí a- o sistema, né, realmente operando e funcionando. E aí, qualquer dúvida, por favor, vamos falando aí. Gui, consegue ver minha tela? Sim. Legal. Bom, eu disponibilizei aqui no compartilhamento uma tela que é uma tela padrão do módulo de segurança e medicina da série. É através desta tela, onde a gente define as revisões no grupo homogêneo de exposição, que nós definimos aqui quais os EPIs serão disponíveis estarão disponíveis para entrega para aquele determinado grupo homogêneo de exposição. Tá? Então, é aqui que toda a parametrização, toda a organização do processo, ela acontece. Tá? Se eu vier dentro dessa tela, eu posso ver que existem alguns campos que não são campos padrões da solução da SENA. Então, quantidade liberada por período, tipo de período, se eu vou bloquear a entrega, se eu vou precisar de uma aprovação de liderança, se eu vou ter a obrigatoriedade de entrega deste EPI, se eu vou ter uma distribuição automatizada, quantos dias de entrega de distribuição automatizada, para que serve cada um deles? Bom, eu vou falar um pouquinho agora. Quando a gente define aqui o EPI, pela rotina padrão da Senior, o que que eu tenho que definir? Eu tenho que definir qual é o risco que eu estou correndo, qual é o EPI que eu vou vincular para esse grupo homogêneo de exposição, qual é a quantidade de dias de validade, qual é a quantidade de dias que esse EPI precisa ser revisto e se esse EPI ele é eficaz ou não. Somente isso. Tá? Então, esses são os campos, são padrões da solução da SENA. Daqui para frente, são campos necessários que nós criamos justamente para que o sistema ele tenha essa inteligência na automação. Tá? É através daqui que a gente vai definir, por exemplo, que eu só posso entregar 5 protetores auriculares, por exemplo, a cada mês. Ou eu posso entregar 2 botas por ano. Vendo? Então é simples, né? Ou seja, eu preciso vir aqui, definir quantos EPIs a gente vai liberar e se a gente vai liberar por qual é o período de contagem que o sistema ele tem que identificar essa quantidade. Então, vamos pegar o exemplo aqui do protetor auricular. Eu coloquei que nós vamos entregar 5 EPIs por mês. Então, significa que de 1º a 31 de março, ele pode te retirar 5 EPIs. Se ele tentar retirar o sexto, o sétimo, o oitavo,
o sistema ele vai tomar uma ação dependendo do parâmetro bloqueio e entrega. Se aqui no bloqueio e entrega eu venho e falo que eu vou bloquear a entrega, significa que ele não vai conseguir retirar pelo processo fluxo padrão e vai precisar acionar o líder, vai precisar acionar a segurança do trabalho para justificar o porquê que ele está retirando uma quantidade de EPIs maior do que a definida para o período. Se eu vier aqui e disser que não, que ele pode retirar, o que que vai acontecer? O sistema ele vai alertar quem está fazendo a entrega, porém, ele vai liberar a entrega. E aí, posteriormente, através de um relatório, será possível os responsáveis pelo processo de gestão tomarem alguma ação, tá? Então, é mais um parâmetro aí que a gente vai validar em relação ao processo. Próximo campo, necessita a aprovação da liderança. Vamos determinar que ele não bloqueia a entrega, mas que para receber a liderança ela precisa entregar ali um comprovante dizendo que ele está ciente daquela entrega e que daí, assim, ele vai poder receber. Mais um campo aí que a gente tem. Aqui, no obrigatoriedade de entrega, o que que esse campo foi criado? Muitos clientes, eles nos relatavam que existem EPIs que eles têm uma durabilidade grande, que por mais que eles tenham uma durabilidade grande, eles têm um prazo de vencimento e prazo de utilização. Por exemplo, eu não posso utilizar uma bota com cano de PVC por mais de um ano. A partir do momento que eu comecei a utilizar aquela bota, ela tem um prazo de utilização de no máximo um ano. Passou aquele um ano, o que que a ferramenta entende? Que aquele EPI, ele é um EPI vencido e que obrigatoriamente precisa ser trocado. E por conta disso, alguns colaboradores acabam não solicitando aquele equipamento ou não retirando aquele equipamento. E aí, esse obrigatoriedade de entrega, ele trava a ferramenta para que, caso o colaborador retire outros equipamentos e aquele equipamento que tem o parâmetro como sim está vencido e ele não retirou, a ferramenta ele bloqueia todo o processo de entrega, obrigando ao responsável do almoxarifado ou da segurança do trabalho fazer a entrega daquele EPI. Tá? Então, esse parâmetro ele tem com esse objetivo de diminuir a probabilidade de risco do colaborador estar na função e no campo de trabalho dele utilizando um EPI que foi vencido. Ou seja, se eu estou aqui com um capacete, tá? Esse capacete já está comigo há 2 anos. E por ser um capacete de plástico, ele tem lá o seu período de vencimento consequentemente, ele perde as propriedades químicas que faz com que ele perca a eficácia. Só que visualmente ele está bom. Eu não pretendo trocar. Só que ele está vencido e no histórico da ferramenta, no histórico de entrega, inclusive, aquele EPI precisa ser substituído. Então, como não existe esse detalhe de controle na maior parte das soluções, a gente decidiu colocar para fazer essa entrega. Bom, e aí a gente tem outros dois parâmetros aqui que fala sobre entrega e distribuição automatizada, que faz parte aí de uma, de uma nova versão que a gente está desenvolvendo, que é um fluxo que vai partir da premissa onde o colaborador faz a requisição dos EPIs dele. Tá? Mas mais para o final eu comento um pouco. Tranquilo, pessoal? Bom, então aqui, essa tela, ela só vai servir para a gente fazer o quê? Todo o processo de parametrização. Tá? Daqui para frente, a gente vai utilizar a web, né? Ou seja, a plataforma realmente da Senior, a nossa rotina de API, para continuar aí com o nosso fluxo. Ok? Vamos trocar aqui mais uma vez de tela, só um minuto. Legal. Bom, vocês viram que eu mudei, né? Eu saí do módulo de segurança do trabalho da Senior e agora eu já estou dentro da plataforma
né, da plataforma SeniorX da Senior, plataforma de gestão. E basicamente, quando a gente vem para a plataforma de gestão, qual que é a ideia, tá? Aqui eu estou em uma base de testes, tá? E a gente consegue disponibilizar um menu onde a gente faz aí todo o processo de distribuição, tá? Para simplificar, a distribuição nada mais é do que é uma tela, que nem que vocês estão vendo aqui, vou dar um pouco de zoom aqui para a gente enxergar melhor, tá? Onde eu consigo selecionar o colaborador através da leitura do crachá, né, do crachá RFID, né, ou eu posso vir aqui digitar também o código do crachá, ou eu tenho a possibilidade de selecionar esse colaborador aqui, ó. Posso digitar o CPF dele, posso digitar a matrícula, posso digitar o nome, por exemplo. Então eu venho aqui e faço aí essa seleção de colaborador. Quando eu seleciono esse colaborador, o que que o sistema faz? Só para a gente ilustrar aqui. Ele já me traz aqui quem é esse colaborador, qual a matrícula, filial atual, centro de custo atual, ou seja, todos os dados atuais desse colaborador, inclusive qual é o grupo homogêneo de exposição. Legal? Isto feito, a própria ferramenta ele já vai me trazer aqui, pessoal, ó, quais os EPIs são necessários para que este colaborador cumpra as suas funções dentro daquele grupo homogêneo de exposição. Então, aqui ele já me fala, ó, que ele precisa utilizar um protetor auricular, que ele precisa utilizar uma luva de vaqueta para eletricista, ele precisa de uma luva de malha de aço, tá? Precisa de um determinado uniforme, precisa de um determinado avental. Então, ele já me traz todas essas informações. E aqui na frente desses EPIs, a gente vai ter duas colunas com código, tá? E o que que é interessante aqui? Por que que nós temos esses dois códigos? Porque existe um código, que é o código que a gente cadastra dentro da plataforma da Senior, e existe um código, que é o código de produto desse EPI dentro do cadastro do almoxarifado. Então, muito provavelmente, esses cadastros eles não têm os mesmos códigos. Aqui na nossa base de teste, a gente acabou colocando o mesmo código, né? Até para facilitar, inclusive, os nossos testes. Mas nos clientes isso não acontece. E essa é uma abertura necessária, por quê? Porque eu consigo, uma vez que eu implanto essa ferramenta, integrar essa solução de EPI com a plataforma de ERP do cliente. Então, se você quer validar todo o processo via plataforma, já ter uma baixa automática dentro do ERP, a gente consegue fazer utilizando esse depara de códigos, tá legal? Bom, o que mais de informação que a gente tem aqui, ó? Ele vai ter informação qual foi a data da última entrega, ele vai ter informação de qual é a data prevista para uma próxima entrega. Aqui ele já traz qual a quantidade que já foi entregue no período e qual é a quantidade limite. Se aqui eu vou fazer um bloqueio de entrega sim ou não, se esse EPI está vencido sim ou não. Olha que legal, ó. Então, a luva de vaqueta para eletricista ela tem aí, vamos fazer a conta, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. São 6 meses aí de validade para uma vez que a gente fez a entrega. Então, o que que ele já identificou? Se são 6 meses de validade, né? 180 dias, mais ou menos. Ele recebeu em 26 de fevereiro, logo em 25 de agosto, venceu essa luva. Então, ele já vem aqui e já determina que esse EPI está vencido e que a gente precisa fazer a entrega. Tá vendo? Então, a própria plataforma, ela já faz toda essa análise. Se, porventura, a gente não preenche os campos ou a gente não tem aquelas informações, toda essa inteligência a gente não tem na solução padrão da Sênior. Por isso que a gente veio e desenvolveu. Legal, Elis. Tenho aqui tudo, mas eu já quero partir para a entrega. Como que eu faço? Na próxima tela, a gente já tem o processo de entrega do EPI.
Então, eu já consigo vir aqui, ó, e já consigo fazer a leitura dos códigos de barra dos EPIs que eu preciso entregar. Então, eu posiciono o cursor no código de barras, e aí, com aquele leitor biométrico, ou digitando mesmo, eu consigo vir aqui e consigo fazer o processo de, perdão, o processo de entrega. Quando eu venho e faço esse processo, o que que o sistema ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura, vai identificar qual é o EPI e ele já vai validar se essa entrega está permitida sim ou não. Eu venho aqui, digito a quantidade e aí posso fazer a leitura do meu próximo EPI. E isso vai acontecendo de acordo com todos os EPIs que eu vou entregar. Então, eu venho aqui e falei que eu vou entregar mais uma luva, né? Aqui eu vou entregar um EPI de código número 5, que eu não sei qual é, mas a gente vai descobrir agora. Legal, então eu vim aqui e selecionei o código do EPI número 5. Esse código é um EPI chamado máscara facial da 3M, de tamanho G. O que que ele falou aqui para mim, ó? Que esse EPI, ele não pertence ao GHE do colaborador. E por isso, a entrega ela não é permitida. Então, assim, pessoal, quando a gente pensa nessa inteligência, um dos grandes custos que muitas vezes, né, se a gente pegar empresas aí, principalmente de manufatura, né, que tem a questão de fábrica, um dos maiores custos que eles têm é com o equipamento. Então, a partir do momento que a gente consegue entregar uma solução que ele controla tudo aquilo que vai ser entregue com relação a prazo, com relação à quantidade e com relação a isso pode ser entregue ou não, isso de certa forma acaba gerando um custo. E o próprio investimento no projeto, ele acaba se pagando. Esse aqui é um exemplo, né? Ou seja, estou tentando entregar uma máscara facial para um colaborador que me pediu, mas isso aqui não está definido dentro do que foi projetado para aquele grupo homogêneo de exposição. Ele não tem esse tipo de risco de poeira para utilizar esse EPI. O que que ele está utilizando? Então, existe aí algumas possibilidades, tá? Como eu colocar a quantidade e aqui eu vir e definir uma possível justificativa e validar a entrega, desde que eu não tenho aquele bloqueio de entrega parametrizado no EPI, no cadastro. Então, isso é uma informação importante. Outra coisa interessante, pessoal, que eu acabei não comentando, é que a nossa solução ela também contempla aquilo que a gente chama de equivalência, tá? O que que é o processo de equivalência? Imagina o seguinte, ó, eu estou solicitando uma máscara facial, tá? 3M de tamanho G. Legal, esse máscara facial 3M de tamanho G está previsto no meu grupo homogêneo de exposição. Só que eu tenho um código de um EPI chamado máscara facial 3M tamanho P. Se eu tentar retirar ele, pela lógica, o que que o sistema vai falar? Que não pertence ao grupo homogêneo de exposição. Só que nós desenvolvemos esse processo de equivalência, que a gente define um grupo de EPIs, ou seja, uma relação de EPIs que eles são semelhantes ou eles têm a mesma finalidade, e que caso esse EPI aqui, que está disponível no GHI do colaborador, pertença a um determinado grupo de equivalência, qualquer EPI que compõe esse grupo de equivalência, o sistema ele entende como permitido e entende que é possível realizar essa entrega. Assim como ele também valida que um EPI com equivalência sendo entregue, naquela tela anterior que eu comentei com vocês, ele vai fazer essa abertura e vai já validar dizendo, ó, o EPI possível é o 3MG, só que como eu entreguei um 3MP, então ele vai entender que aquele EPI ele foi entregue e está validado. Tá legal? Então aqui, pessoal, voltando, a gente vai poder colocar vários EPIs de acordo com a necessidade do colaborador. O uniforme também tá liberado também. Então eu consigo vir aqui e consigo fazer a entrega. A máscara, como o sistema não me permitiu, eu vou excluir, vou cancelar aqui essa entrega desse EPI. Bom, isto feito, eu vou fazer a validação
dessa entrega. Atualmente, a gente tem três possibilidades de validação. Primeiro delas, biometria. Tá? O que que é a biometria? É aquele equipamento de coleta biométrica que permite que o colaborador valide a entrega através ali da biometria, né? Do dedo ali do colaborador. Então, eu abro a tela aqui e aí eu clico para fazer a coleta dessa biometria. Isto feito e a plataforma validando, automaticamente eu já registrei a entrega de EPI desse colaborador. Então, essa é uma forma. Bom, outra forma, através da leitura de crachá, que é o crachá RFID. Tá? Então, eu consigo vir aqui, tem aqueles leitores de mesa, né? Pego o crachá do colaborador, coloco e valido aí que a entrega lá foi realizada. E hoje, a gente também tem a possibilidade, caso o cliente ele não tenha biometria registrada, não tenha o crachá do RFID, através da assinatura do colaborador. Tá? O que que essa assinatura do colaborador ele faz? Ele gera, está aparecendo essa tela do... Legal, pessoal, vocês estão conseguindo ver aí. Então, o que que ele faz aqui? Ele vai gerar uma ficha de controle de EPI, tá? E essa ficha a gente parametriza para ela aparecer a ficha que vocês definirem aí que precisa aparecer, com todos os EPIs que ele está retirando, tá? Nesse relatório aqui não tem quantidade, mas isso aqui vai gerar o relatório que vocês entenderem que precisa ser entregue. E aí o colaborador faz a assinatura manual, né, dessa ficha de EPI, e aí voltando para outra tela, eu consigo validar aí a impressão. Então eu venho aqui, dou OK, isto feito, entrega finalizada com sucesso. Então assim, demorou um pouquinho porque eu estou fazendo ali no detalhe, falando um pouquinho de cada campo. Mas é um processo que é extremamente rápido e simples. E o que que é mais legal? Estamos falando aqui de uma plataforma online, ou seja, eu não preciso instalar essa plataforma em lugar nenhum. Eu consigo pegar essa plataforma e pegar o link, criar um usuário para o almoxarifado, e a partir do momento que o almoxarifado tem uma máquina, tem um computador lá na área, ele já consegue fazer a distribuição do EPI. Consigo fazer talvez num totem dentro da fábrica, né? Sou da área de segurança, levo os documentos para a fábrica, através do totem eu consigo registrar a entrega. Ou seja, eu não preciso fazer instalação de nenhuma solução. Tudo roda 100% online. Então, todo o processo ele roda 100% online. Quer ver? Vamos voltar aqui, acessar a base da Tamires, para a gente ver aqui, ó. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele já assinalou para a gente, ó, que o protetor auricular foi entregue no dia 24 e que a partir do mês que vem ela pode retirar mais protetores auriculares. Já falou aqui, né, da luva de vaqueta, tá vendo? Como nós entregamos hoje, daqui 6 meses, que é 20 de setembro, vai estar com o EPI vencido e ela vai poder retirar um outro, né? Aqui o uniforme, mesma coisa, colocamos como validade aí 365 dias. Então, da mesma forma, ele vai poder vir aqui e vai poder estruturar essa entrega e fazer essa entrega. Tá? Então, assim, basicamente, é uma tela onde eu valido tudo aquilo que o cara tem. Eu tenho uma segunda tela onde eu vou ter todo o processo de distribuição e o resultado de tudo. Isso aqui é o registro dessas informações dentro da plataforma. Legal? Tranquilo? Bom, algumas observações, tá? Alguns clientes nossos que adquiriram essa solução, eles optaram, inclusive, por desenvolver uma integração com o ERP deles, tá? Por que dessa integração? Porque a partir do momento que eu venho aqui e faço esse processo de entrega, eu não precisaria acessar o ERP deles, criar lá uma requisição, dar baixa na entrega, ou seja, todo o processo ele fica de forma automática.
Eu venho por aqui, seleciono o colaborador, tenho a inteligência de estrutura para saber quais os EPIs precisariam ser entregues, e aí, automaticamente, quando eu valido essa entrega, o sistema ele integra com o meu ERP e ele já faz aí a baixa automática. Então, essa baixa hoje, a gente conseguiu, um cliente, implementar com SAP, tá? Precisou ser via arquivo porque eles não abriram o, o eles não abrem, né, API, esse tipo de coisa. E conseguimos desenvolver também com a Sênior, né? Então, o Sapiens hoje a gente já consegue dar baixa automática para esse processo. E lembrando sempre, né, como é o padrão da Sênior, que ele vai ter como resultado, ele controla os saldos dentro do módulo de segurança do trabalho, caso você utilize o processo dentro aí do segurança do trabalho. Simples, pessoal, rápido. Bom, vou voltar um pouquinho na lâmina, porque eu prometi para vocês que eu vou falar a respeito do que a gente está fazendo de novo na plataforma. Deixa eu só mudar mais um pouquinho, mais uma vez aí a apresentação. Legal. Estão conseguindo ver a apresentação? Ah, não. Sim. Não, pode ser essa daí, pode ser essa daí. Bom, pessoal, qual que é a ideia, tá? Dentro do processo, conforme eu falei, a primeira etapa é a de parametrização do GHE. A segunda, pelo fluxo atual, o colaborador ele vai receber esse EPI, onde os responsáveis pela entrega vai ser o almoxarifado ou a segurança de trabalho, do trabalho. O que que nós estamos desenvolvendo? A gente está desenvolvendo uma versão que permita com que esse fluxo ele seja diferente, tá? E qual seria essa mudança? Ao invés do colaborador comparecer ao almoxarifado, e aí o almoxarifado seleciona o colaborador, e daí ele vai ver quais os EPIs o colaborador tem direito, a gente vai abrir uma tela de requisição de EPI do colaborador. Então, o próprio colaborador vai poder acessar a plataforma e vai falar: eu quero requisitar EPIs. Essa requisição ela vai bater para a área de segurança do trabalho barra almoxarifado, né, que aí vai depender de cada cliente. E aí o almoxarifado ou segurança do trabalho vai atender essa requisição, separando os produtos e dando o sinal verde para o colaborador fazer a retirada. E aí essa retirada continua com o processo de assinatura. Então esse meio de campo na parte de seleção do colaborador e do registro de entrega dos EPIs ela vai ter essa possibilidade. Por que eu falo ter possibilidade? Porque caso o cliente deseje manter o fluxo exatamente do jeito que eu mostrei, os parâmetros vão ser possíveis. Ah, não, eu quero o fluxo do colaborador fazendo a requisição. Também vai ser possível. Então, um mesmo produto, a gente vai abrir duas possibilidades de tratativas distintas, tá? Então, né, só colocando como observação, isso a gente vai fazer. E mais uma novidade aí que a gente está em processo de desenvolvimento, que é a coleta da validação através de reconhecimento facial. Então, hoje nós temos três: assinatura física, via crachá RFID e biometria, né, digital aí. Também estamos implementando o reconhecimento facial como um dos processos de validação. Então, a gente vai colocar mais um aí nesse meio de campo aí. Legal, pessoal? Perfeito. Eu queria colocar, mas como tela cheia. Vou colocar aí. Sim. Bom, pessoal, agora eu queria interagir com vocês aí. O que vocês acharam? Vocês têm dúvidas? É De isso algum de aí. vocês aí? Tem alguma crítica? É isso aí. Eu acho que o pessoal tá um pouco tímido aqui de mandar umas perguntas no chat, mas já recebi aqui algumas. Tem alguém aí que queira colocar alguma no chat, que ficou com dúvidas, que queira, né, perguntar aí pro nosso mestre Elias?
Enquanto o pessoal está escrevendo aí, Elias, eu recebi uma aqui de um parceiro. Ele comentou que ele tem vários almoxarifados, né? E ele perguntou se é possível separar a entrega por almoxarifado. Sim. O que acontece? A gente, quando faz a integração com o ERP, a gente precisa, inclusive, saber de onde o almoxarifado vai, de qual almoxarifado a baixa vai acontecer. Então, a gente consegue habilitar um parâmetro que o responsável pela entrega, ele vai selecionar qual é o almoxarifado que ele vai fazer a entrega. Imagina que eu tenho lá, um exemplo, eu tenho um almoxarifado por cada uma das minhas lojas. Então, tem uma loja em Santana, tem uma loja na Aclimação, tem uma loja em Santo André. E aí eu preciso que quem estiver fazendo a entrega, né, valide através desse almoxarifado. Então ele vai lá, seleciona qual é o almoxarifado que ele está fazendo a entrega e faz a distribuição. Caso não haja essa possibilidade de seleção, a gente amarra o usuário ao almoxarifado. Então, por exemplo, o Guilherme, o usuário dele está amarrado ao almoxarifado São Caetano. Então, a partir do momento que eu entrei como usuário Guilherme, estou fazendo a entrega, eu vinculo todas as entregas e baixas com o almoxarifado do São Caetano. Então, respondendo à pergunta, sim, Gui, é possível, tá, fazer essa separação. Legal. Isso, para quem tem vários almoxarifados, é uma facilidade gigantesca aí no controle, na otimização do processo, né, Elias? Exatamente, porque precisa separar, né? Porque senão a baixa, imagina, eu tenho quatro, cinco almoxarifados, de onde está saindo esse estoque? Então é Exatamente. necessário, sim. É onde a gente vai ter uma assertividade no estoque, nas entregas e tudo mais. Respondendo aqui uma pergunta do Roberto Ruiz do chat, né? Eu quero passar o acesso da webinar para o pessoal das áreas de segurança, almoxarifado. Assim que a gente finalizar essa webinar, como está gravando, vai ser disponibilizado via YouTube, tá? E aí a gente encaminha o link para você, tá bom, Roberto? Tem uma outra pergunta aqui. Essa interface de baixa SAP via arquivo texto já desenvolvida, tem algum custo adicional na implementação? Normalmente a gente precisa fazer uma estimativa, por quê? Porque cada empresa ela tem uma particularidade, né? A gente, basicamente, o que que nós fizemos, tá? Nós desenvolvemos um layout de um arquivo texto é, que essa empresa ela consome esse arquivo para fazer a baixa. Então, né, o que que foi feito? Tem um consultor da SAP do outro lado que desenvolveu lá um programa e passou para a gente. Ó, esse aqui é o nosso layout de importação, no caso. O que a gente precisaria basicamente é o quê? É a informação de qual é esse layout necessário que vocês precisam para a gente poder fazer uma estimativa. E vou ser bem franco, tá? É um valor muito baixo, porque é basicamente o desenvolvimento de um arquivo texto. Então, não seria isso um motivo da gente não fechar negócio, por exemplo. Falar, putz, vou precisar gastar com integração. Se for via arquivo texto com SAP, a gente só precisa saber qual é o layout, tá? Isso não vai ser nenhum impeditivo para a gente fazer rodar aí essa solução aí na tua empresa, tá? Perfeito, Elias. Tem mais aqui mais uma pergunta do Yannick. Como a gestão de EPIs em ambientes industriais pode ser otimizada com o uso de soluções como o lobby distribuição, garantindo conformidade com normas de segurança, controle de estoque e rastreabilidade das entregas aos colaboradores? Perfeito. Essa pergunta, ela é bem ampla e eu respondo da seguinte forma. É um custo, vamos por assim dizer, elevado essa gestão de EPI, tá? E hoje, grande parte das empresas acabam fazendo esse tipo de controle manualmente. Então, eu venho, faço uma análise de consumo médio de EPIs que eu tenho nos últimos anos e eu faço as minhas compras com base nesse consumo. Se eu estou entregando mais do que é necessário, se eu estou entregando menos do que é necessário, se eu estou entregando a quantidade no prazo certo, normalmente isso fica oculto, a gente não consegue ter essa informação. Com a solução da Senior, eu passo a ter várias possibilidades, né? Ou seja, eu passo a poder controlar todo essa minha entrega com prazos e quantidades corretas. Eu passo a controlar e identificar aqueles colaboradores que estão utilizando mais EPIs do que realmente deveriam.
eu passo a controlar todos aqueles colaboradores que estão com EPIs vencidos e que, de certa forma, é um risco trabalhista, né? De repente ele entrar com uma reclamação trabalhista, dizer que não eram fornecidos EPIs, que ele utilizava EPI vencido. Então, tem uma série de benefícios aí que esse tipo de solução, de forma automatizada e inteligente, ele traz como benefício. Então, é benefício financeiro, é benefício de processo, né? E, inclusive, benefício aí de minimizar os riscos aí trabalhistas, tá? Perfeito. E acho que é muito nisso que a Lobitech e o lobby de distribuição ele vem para atender, né? Trazer essa segurança jurídica para a empresa, ter um real controle do estoque, ter toda a questão ali de conformidade à NR6, né, Elias? Então acho que é muito isso que o Exatamente. lobby de distribuição ele vem para atender. E aí, pegando um gancho ali mais um pouco sobre esse tema, né? Eu gostaria de saber também, Elias, eu não tenho EPIs por GHE estruturados. Como faço para utilizar essa ferramenta? É, essa é uma parte sensível, porque assim, ó, a gente parar para avaliar, toda a inteligência, ela parte do cadastro de grupo homogêneo de disposição. Então, eu precisaria ter essa definição. Dependendo do volume de controle de gestão, o que pode ser feito? A gente pode desenvolver um depara, onde 100% dos EPIs podem ser utilizados para 100% dos grupos homogêneos de exposição. Entendeu? Você não precisaria, nesse primeiro momento, ter um trabalho de análise, né? Eu consigo entrar com a solução, consigo disponibilizar a entrega para todos os colaboradores e, com o tempo, eu venho desenvolvendo toda essa minha inteligência e esse meu histórico aí de distribuição, tá? Então, é possível a gente criar ali uma vertente para você utilizar a ferramenta, mesmo sem essa informação hoje, tá? Mas eu sugiro que esse seja um dos trabalhos prioritários aí para a tua área de segurança do trabalho. Legal. E seguindo nessa linha, o Rafael dos Santos, ele perguntou se ele precisa implantar código de barras para todos os itens de EPIs, para que a ferramenta tenha total a funcionalidade completa. A gente pensou nos códigos de barra quando existe aí essa integração com os almoxarifados, até para facilitar o processo. Mas essa não é um pré-requisito, não. Tá? Os próprios EPIs que estiverem na plataforma da Senior, com os códigos próprios da Senior, eles vão funcionar normalmente. Então, não é um pré-requisito, não, tá? Tá. Le- Legal. Aí, Rafael, já pode entrar em contato conosco para a gente já estruturar um projeto para vocês. E seguindo aí a linha, né, o Rafael, assim que a gente finalizar e tiver o link da webinar, eu compartilho com você. Depois eu vou deixar o meu contato corporativo aqui no chat, então podem me chamar. E aí eu tenho mais duas últimas perguntas. Estamos chegando aí na reta final da webinar. Então, só para a gente finalizar, obviamente, se tiverem mais perguntas aí no chat, vou pedir para o Elias responder. Mas, o Elias, o registro de entrega fica armazenado no módulo de segurança do trabalho? Sim, a gente tem ou seja, todo aquele processo padrão da Senior, né, a gente faz lá a entrega, onde ele fica registrado. Faz o envio para o social, que eu estou em dúvida se já tem essa necessidade, ele segue o fluxo padrão, tá? Então, todos os dados de entrega, eles ficam registrados dentro do módulo de segurança do trabalho. Então, se eu entrar lá no cadastro da Tamires agora, vai estar certinho aqueles 3 EPIs que a gente entregou. Então, tá Ah, tudo integrado. legal, legal. E aí, um participante que mandou uma outra pergunta, Elias, que ele gostaria de saber se a plataforma aponta quantos itens tem no almoxarifado ou somente gerencia o que vai ser entregue. Hoje ela só gerencia o que vai ser entregue, tá? Se ele quiser identificar a quantidade, a própria plataforma da Senior já tem essa informação, se porventura ele utiliza o controle de saldos de EPIs da Senior. Agora, se ele utiliza somente o controle de saldo dos produtos no ERP, muito provavelmente esse gerenciamento precisaria ser feito no ERP. Agora, se ele utiliza o controle de saldos dentro da plataforma da Senior, ou seja, toda a entrada de EPI ele registra para controlar na Senior, o próprio processo padrão da Senior ele dá essa informação para ele.
Ah, show, acho que foi bem respondido ali. E aí a última pergunta, não menos importante, poderia assinar com um reconhecimento facial o recebimento, Elias? Mas hoje ainda não, mas estamos em vias de. A gente está Perfeito, utilizando inclusive ali as APIs da própria Senior para fazer essa validação, né? perfeito, perfeito. Bom, acho que, pessoal, foram todas as perguntas que eu tinha aqui. Se mais alguém tiver, esse é o momento ali de perguntar para o Elias. Se não, depois gostaria de convidar vocês para também conhecer os nossos produtos dentro do Senior Store, né, o marketplace da Senior. Então lá a gente tem diversos produtos desenvolvidos pelo Elias e pelo nosso time aqui, Lobitech, para que vocês conheçam como a gente pode otimizar aí o dia a dia, as tarefas de vocês. Então, não sei nem se o pessoal vai colocar aí uma lâmina com os produtos, mas convido vocês a entrar lá, conhecer, e se tiverem qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição para apresentar. Tem mais aí algum adendo, Elias? Mais alguma informação? Bom, por mim, tranquilo, Gui. Agradeço aí a participação de todos, né? A gente conseguiu cumprir o horário certinho. E mais uma vez agradecer a participação de todo mundo e estou à disposição, né? Caso haja aí alguma necessidade mais específica, queiram uma reunião para falar especificamente do processo de vocês, por favor, só nos chamar que a gente tem um prazer aí de atendê-los. Perfeito, excelente, Elias. Brigadão aí pela apresentação. Tenho certeza aí que vai gerar bons negócios e vamos ajudar aí as empresas a otimizar esse processo. Aqui no chat eu vou deixar o meu e-mail para contato, então os interessados dá um toque para mim, me chama, a gente estrutura ali uma apresentação com o Elias mais aprofundada de acordo com os processos internos da empresa, e aí eventualmente evoluindo a gente fala sobre uma proposta comercial de parceria, tá bom? Obrigado, pessoal. Excelente semana a todos. Muito obrigado, viu? Grande abraço. Bom trabalho. Um abraço.